vocês vão verificar rapidamente. Então, vocês veem, é muito fácil identificar uma mulher bela entrando no recinto, ou então uma estátua bela, mas definir o que seja beleza são outros 500, é difícil. Então, eu gostaria de ilustrar alguns aspectos desse paralelismo entre beleza e complexidade. Aí vocês têm a famosa obra Les Demoiselles d'Avignon, que inaugurou o cubismo nas mãos de Picasso, e nós percebemos um certo grau de incerteza, ângulos, na morfologia dessas demoiselles, e também percebemos isso nesse sistema complexo, que no caso é Wall Street. Aqui, a beleza pode ser sustentável e um sistema complexo também. A beleza pode evoluir, assim como a complexidade. Como exemplo de beleza, eu escolhi um texto interessante, que é um prefácio de uma obra de Miguel Unamuno, o espanhol, onde está escrito que Dom Quixote me revelou segredos íntimos seus que não revelou a Cervantes. O personagem é tão complexo, Dom Quixote, que tem vida própria, que dialoga comigo como leitor de uma maneira que Cervantes não sabe o que aconteceu. Então, essa é a evolução da grande literatura que acontece nesse exemplo. E aqui temos a evolução de um sistema complexo, que é um vulcão. E nesse sentido, eu coloquei aqui o título de um dos livros de Ilia Prigogine, o Prêmio Nobel de Química, que se chama From Being to Becoming. Aquilo que é já atingiu uma certa estabilidade, um certo equilíbrio, mas os sistemas complexos estão associados ao sistema becoming, evoluindo, se tornando, não sendo, mas se tornando. A diferença entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Como a beleza, a complexidade pode ser simples. Aqui tem um exemplo notório de beleza, a famosa Nefertiti, que está em Berlim e que talvez deveria estar no Egito. E aqui estas equações de uma expressão antrópica, que elas contêm uma certa beleza pela sua simplicidade matemática, que me fazem pensar a Nefertiti. Claro que aqui tem equações. As equações matemáticas é uma forma de linguagem. Então, eu sei que tem no auditório pessoas que conhecem essa linguagem da matemática e outros que não conhecem. Mas não é um caso de se desesperar, não é um caso de suicídio, porque o ser humano, estranhamente, consegue percolar através dos buracos da sua falta de compreensão e acaba entendendo algo no final. Então, eu espero que, apesar que eu vou utilizar algumas equações matemáticas, vocês consigam perceber algum fio condutor que possa levá-los, entre outras coisas, a gostar de talvez saber mais matemática da que vocês sabem hoje. Eu não posso dispensar a matemática em se tratando de física, porque a linguagem da física teórica é a matemática. Então é como se me pedissem fazer um curso de literatura chinesa sem mencionar em momento algum a língua chinesa. Não é possível. Não é possível nem desejável.
Como a beleza, a complexidade pode ser útil. Aqui vocês têm as famosas cariátides, uma ou duas das quais estão no British Museum em Londres e que talvez deveriam estar na Grécia. E elas são muito belas e ao mesmo tempo são úteis, porque se você tira as cariátides, o templo desmorona. E aqui é um exemplo de complexidade no qual eu vou voltar. Isso aqui é uma mamografia. Aqui você não vê nada, mas utilizando esse conceito de entropia que eu mostrei antes, aparecem essas manchas brancas, que são microcalcificações, precursoras de câncer, e se você olha aqui, você não salva essa mulher, e se você vê aqui, você vê isso, e você pode salvar essa mulher. Então, essa distinção entre identificar a beleza ou a complexidade e definir a beleza e a complexidade é uma distinção semelhante a estas linhas de Santo Agostinho, onde ele diz: o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei, eu identifico o que é o tempo. É, por exemplo, o que demoramos em começar hoje essas palestras. Isso é o tempo, certo? Mas se alguém me pergunta e eu quero explicar, eu já não sei mais o que é o tempo. Essa é a diferença entre definir e identificar. É uma diferença que tem uma certa analogia com episteme e doxa de Platão. Episteme, e daí vem epistemologia, é a ciência, é aquilo que é verdadeiro, que pode ser verificado objetivamente por qualquer um de nós. Isso é episteme. Doxa é a opinião. A professora que ontem falou sobre, cadê ela? Não está. Sobre o aprendizado do português em Macau e a importância está aí. E a importância da literatura e do cinema, quando lhe foram feitas perguntas no final da sua palestra. Não está, estou confundindo, sim, não está. No final da sua palestra lhe foram feitas perguntas, ela não respondia isto é assim. Ela respondia, na minha opinião, isto é assim e assado. Isso é doxa. Então, é a diferença entre a verdade objetiva e a verdade subjetiva. Eu gostaria já de entrar nesse tema da entropia. A entropia é um conceito semelhante, mas mais sutil que o conceito de energia. Na linguagem coloquial, a gente usa a palavra energia para 1000 coisas. Em física, tem uma definição específica do que seja energia. Entropia é um conceito semelhante. A termodinâmica está baseada em 2 pilares, que são a energia e a entropia. E aqui temos um dos mais importantes físicos do século XX, Enrico Fermi, que no seu livro de termodinâmica de 1936, ele diz: a entropia de um sistema composto de várias partes é muito frequentemente igual à soma das entropias dessas partes. Então, a entropia total é a soma das entropias dos pedaços. Essa coisa, ele diz muito frequentemente, very often. Um homem inteligente como Enrico Fermi não escreve muito frequentemente por acaso. É porque ele tem alguma coisa na cabeça dele, ele tem algum contra-exemplo, ele tem alguma coisa que escapa à norma. E por isso ele escreve muito frequentemente, porém não sempre. E ele diz, estas condições não são muito óbvias
e, em alguns casos, podem não ser satisfeitas. Então, é desses casos que eu vou falar, porque essas ideias que ele expressa na primeira parte, essa aditividade da entropia, não se verifica nos sistemas complexos, como, por exemplo, os vários sistemas que foram mencionados pelo professor Monjan. E quando é assim, quer dizer, quando essas condições não são satisfeitas, elas podem ter um papel considerável. Isto me leva a esta tabela. Aqui vocês têm 4 expressões de entropia. Essa linha aqui é a entropia tradicional de Boltzmann, Gibbs, von Neumann, para aqueles que trabalham com mecânica quântica, Shannon, para os engenheiros ou os que trabalham com informática. É a mesma expressão, é basicamente essa coisa que está aqui, que é menos a soma de P logaritmo de P. P é uma probabilidade. Quando todas as probabilidades são iguais, esta fórmula vira esta, K logaritmo de W. W é o número total de possibilidades microscópicas de um sistema macroscópico. Um sistema macroscópico é esse tecido azul e colorido que ali está. Então, nós consideramos isso um sistema, mas, na verdade, ele está feito de moléculas, de átomos. Essas moléculas estão vibrando, elas estão, neste momento, em função do tempo, atravessando uma quantidade colossal de configurações microscópicas. E, no nível macroscópico, permanece um tecido com uma certa estabilidade. Esse número de configurações microscópicas é esse W. Essa fórmula é o caso particular desta fórmula, quando todas as probabilidades são iguais. É por esta razão que, quando se faz eleições em Moçambique, ou em Portugal, ou no Brasil, se dá um voto para cada pessoa. Porque se nós soubéssemos, para escolher o próximo presidente de Moçambique, se nós soubéssemos quem dos moçambicanos sabe quem é o melhor presidente, não faríamos eleições. Perguntaríamos para ele: e então, João, qual é o bom presidente para o novo mandato no Moçambique? E ele diria o tal, e acabou, é esse. Acontece que não sabemos qual é o moçambicano que sabe com certeza qual é o melhor presidente para Moçambique. Não sabendo isto, damos um voto para cada moçambicano na hora de escolher. Por isto tem eleições e por isto cada moçambicano tem um voto. É a situação de equiprobabilidade que nos leva desta fórmula a esta fórmula. Esta fórmula está no túmulo de Ludwig Boltzmann, no cemitério central em Viena. Então, no cemitério central, que alguns dizem tem a metade da população de Zurique, mas é 2 vezes mais divertido, no cemitério central. Então, efetivamente, esse cemitério é divertido. Do lado esquerdo, você tem Strauss, pai, Strauss, filho, tem Mozart, tem uma estátua de Beethoven, tem tudo isso. Do lado direito tem Boltzmann. E no túmulo de Boltzmann tem esta forma, que é um dos pilares da física contemporânea. Mas eu quero falar sobre esta linha, que tem um índice a mais. Vocês veem que tem uma letra a mais aqui, que é a letra Q. Se nesta linha vocês pegam Q tendendo para 1, ou igual a 1, digamos, esta linha se transforma nesta linha. Portanto, não estou falando de uma alternativa discrepante. Eu estou falando de uma generalização. Porque quando pego PQ igual a 1, recaio nas fórmulas tradicionais da entropia de Boltzmann, Gibbs, etc. Então, é uma generalização. Contém o conhecimento anterior como um caso particular.
Foi por este motivo que ontem, depois da palestra que nos brindou o representante do reitor, José Castiano, o filósofo, e ele disse: eu sinto que os jovens que vão entrando no departamento de filosofia me empurram para fora, ele falou. E essa frase dele me chamou a atenção, e eu disse depois, tomando um café com ele, quando você nos levou para tomar um café, eu disse: eu acho que as novas gerações não empurram as anteriores para fora, as empurram para dentro, não para fora, porque as incorporam dentro de um quadro mais geral. É isto que em física, em matemática, se chama de uma generalização. Você não destrói o anterior, você incorpora ele num quadro mais amplo. É isso que está acontecendo nessa linha em relação a essa. Então, essa é a tradicional, essa é uma proposta que eu fiz no ano 88, portanto lá se vão 30 anos. Essas duas expressões são semelhantes em muitas coisas importantes, mas têm que ser diferentes em algo, porque a única coisa que não é diferente em nada de P logaritmo P, que tem todas as propriedades de P logaritmo P, todas as propriedades e somente essas propriedades, é P logaritmo de P. Então você não generalizou. Se você quer generalizar, você há de violar alguma das propriedades daquilo que você está generalizando. É por isto que eu falei para o nosso amigo José: as novas gerações empurram as anteriores não para fora, as empurram para dentro. Creio que ele se convenceu. E então, aqui, como? Menos à noite estava mais convencido. À noite estava mais convencido porque estávamos comendo camarões lá naquele restaurante maravilhoso. Então, tem alguma coisa daqui que é a aditividade que vamos violar. Esta expressão não é aditiva. Lembrem-se da frase que eu mencionei de Enrico Fermi no seu livro de 1936. E eu vou voltar sobre essa palavra, aditividade. Aditividade e extensividade. Então, aqui, vocês têm a definição de uma função que vamos chamar de Q logaritmo de x, que é definida dessa maneira. Se vocês pegam Q tendendo para 1, esta função vira o logaritmo neperiano, que se estuda, em princípio, no segundo grau e certamente em todas as engenharias, matemática, física, química. Então, a função logarítmica é o caso particular desta função quando Q vale 1. Isso é uma generalização. A função inversa do logaritmo é a função exponencial de Neper. E, analogamente, a função inversa desta é esta função, que eu vou chamar de Q exponencial de x. E quando Q tende para 1, esta função vira esta. Muito bem. Essas funções aqui, Q logaritmo e Q exponencial, aparecem o tempo todo nesses conceitos de complexidade que eu estou tentando de passar para vocês. E por isso vou usá-las. Então, a tabela que vocês acabam de ver aqui, essa tabela, pode ser escrita de uma maneira mais elegante e mais compacta, utilizando Q logaritmo. Então, aqui está a mesmíssima tabela, e aparece logaritmo, logaritmo, Q logaritmo, Q logaritmo. E houve um matemático que, numa ocasião, disse: well represented, half solved. Se você representa bem, você já resolveu a metade do problema. No Brasil, não sei se usa em Portugal e em Moçambique, mas no Brasil a gente diz: é uma mão na roda. Significa que você já tem quase girando, porque a tua mão já está na roda, quando representa bem. Então, essas funções permitem de representar de uma maneira mais compacta, mais elegante,
a mesma tabela que eu mencionei antes. Quando o nosso amigo Rui Bispo ontem me estava apresentando o robô dele, e parecia que esses robôs na robótica podiam fazer quase tudo, eu estava a me perguntar, mas esses robôs, eles conseguiriam ensinar para os estudantes o que é a elegância numa expressão matemática? Porque uma prova de um teorema é mais elegante do que outra prova do mesmo teorema. Tem uma certa beleza nas provas ou nas expressões matemáticas que eu estava a me perguntar se esses robôs conseguiriam ensinar. Bom, aqui temos dois grupos, sistemas simples, sistemas complexos. Então, as características do sistema simples, algumas características importantes estão aqui. Este é um dos exemplos que talvez alguns de vocês não vão entender exatamente o que eu escrevi aqui, mas mesmo assim algo vão entender e no final, quem sabe, percola alguma noção intuitiva. O sistema simples tem correlações de curto alcance. Eles não têm memória ou têm memória breve. Eles têm muito caos, e isso em termos matemáticos se diz que o expoente de Lyapunov máximo é positivo. Eles são sistemas ergódicos, que significa a média temporal coincide com a média de ensemble. Eles têm geometrias suaves, como a geometria euclidiana, geometria riemanniana. E esses sistemas estão cheios de gaussianas, aquela curva que é assim, que aparece em tantas coisas, e esses sistemas funcionam bem com a entropia de Boltzmann, que é aditiva. E essa entropia é otimizada pelo peso de Boltzmann, que é exponencial e que é um dos pilares, como mencionei, da física contemporânea. Os sistemas complexos têm tudo isso ao contrário. Tem correlações de longo alcance, tem memória longa, são sistemas que têm caos fraco em vez de caos forte. O expoente de Lyapunov máximo não é positivo, mas vale zero. São sistemas não ergódicos e têm geometrias complexas, geometrias hierárquicas, geometrias fractais, multifractais. E muitos deles, não todos, se adequam muito bem da entropia SQ, que eu mencionei, que não é aditiva e cuja função otimizante é a Q exponencial e não a exponencial. A evolução desses sistemas no espaço microscópico deles é como uma mosca. No espaço microscópico, suponhamos que seja esse, ela faz assim. E fica andando como uma mosca. E se aguardarmos um certo tempo, ela anda por todos os lugares com igual probabilidade. Os sistemas complexos não andam como as moscas, eles andam como as aranhas. Ela faz pula aqui, pula aqui. Se alguém está percebendo alguma semelhança com os voos aéreos e os aeroportos, não é por acaso. O movimento dos voos aéreos são como as aranhas, são típicos dos sistemas complexos e não como as moscas, que são sistemas simples. Mas a grande distinção entre esse grupo e esse grupo está nestas duas fórmulas. Você diz, mas eu sempre odiei a matemática. Você não poderia explicar isso sem fórmulas? Poder posso, mas não é tão bom. Degrado o conceito.
para colocá-lo no nível que ele merece, tem que utilizar fórmulas. Então, aqui são um sistema simples. O número total de configurações dessa tela, desse tecido, cresce como um certo número, potência n. Então, esse número potência n, se fossem moedas cara coroa, daria 2 potência n. Porque esta moeda pode ser cara coroa, e a outra pode ser cara coroa, e a outra pode ser cara coroa, e o número total de possibilidades é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então no final dá 2 potência n. E chega uma nova moeda aqui, nessa sociedade, e diz: multipliquem as possibilidades que vocês têm pelas duas que eu gosto. E ela gosta cara coroa. E as outras dizem: no problem, this is a free country. E multiplicam 2 potência n por 2, as duas que ela gosta. E dá 2 potência n mais 1. E então essas moedas funcionam desse jeito, porque são independentes. Essa fórmula é típica em teoria de probabilidade da independência. Então, potentes porque são independentes, mas tem horas que estão menos potentes, porque tem muita solidão. Ainda observamos, fala muito que são independentes, mas quando é o cúmulo da independência, quando ninguém se interessa por você, essas permitiram multiplicar pelas duas que ela gosta, porque na verdade não estão nem aí por essa nova moeda. Cara, independência é a mesma coisa que isso. Esses são os sistemas simples. Esse sistema, o número total de possibilidades não cresce exponencialmente. Cresce como uma lei de potência, por exemplo, m. Então chega a nossa moedinha e diz e fala para as outras: multipliquem as possibilidades de vocês pelas duas que eu gosto. E já sabemos que ela gosta cara coroa. E as outras dizem: não é assim. Chega lá de fora e diz: multiplica pelas duas que eu gosto. Aqui não somos independentes, nem somos solidários. Nós aqui temos gramática, nós temos música, temos poesia, temos constituição, temos leis, temos correlações que não acabam nunca. Você agrada um, desagrada o outro, tem que fazer malabarismo para não desagradar demais um e outro. Está cheio de correlações do relacionamento humano. Nós somos um sistema complexo. Então, não tem esse papo que as que já estão ali ao quadrado e multiplica pelas 2 que você chegou. Mas para você não se sentir totalmente feliz, em vez de 1 milhão ao quadrado, nós vamos botar 1 milhão 1. Esse sistema são os que e esse é o que em 1970, o Oliver Pennant, que é o irmão do famoso matemático Roger Pennant, escreveu neste livro Fundamento da Estatística. Ele diz: uma entropia é aditiva quando para 2 sistemas probabilísticamente independentes, a entropia da soma é igual à soma das partes. Lembra dessa frase que eu mostrei para vocês? Que ele disse: frequentemente é assim. É assim. Mas eu estou falando do sistema.
Deixe-me ilustrar isso com um exemplo. Então, o ar é um sistema simples. Eu vou cortar o ar. Se eu estivesse perto do rosto dela, ela ia sentir um fritinho. Eu cortei o ar e desaparece o fritinho e voltou o sistema a relaxar ao seu equilíbrio, que é esse que está aqui, que nos faz respirar. Então, quando você corta um sistema simples, não acontece praticamente nada. Os dois pedaços são parecidíssimos ao que ele era antes. Mas agora, imaginemos um sistema complexo. Imaginemos um sistema complexo. Não sei se está funcionando. Alô? 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 Sim. Então, imaginemos um complexo. Por exemplo, ela. Hoje é o dia da vingança. Ontem ela me cortou aqui. Hoje eu vou cortar o braço dela. Se eu corto o braço dela, é a mesma coisa que eu cortar o ar? Não. Ela vai parar no hospital e eu vou parar na cadeia. E por quê? Porque eu cortei um sistema complexo, que é ela. É muito diferente a cortar um sistema simples. Então, a entropia que descreve o ar, o gás metano do nosso amigo, essa entropia não funciona bem para descrever um sistema complexo como ela. Então, o gás metano é deste tipo. Ela é deste tipo, com que é diferente de um. Esse é o conceito de aditividade e o conceito de extensividade. O conceito de extensividade é que a entropia do sistema total é proporcional ao número de elementos que tem o sistema. Se vocês quiserem, a entropia do sistema total é proporcional à sua massa, ao seu peso. Essa fórmula, que a entropia é proporcional à massa total ou ao peso total, é a fórmula central da ciência chamada nutrição. As nutricionistas não sabem disso, vocês estão sabendo disso agora, mas a base da ciência da nutrição é esta fórmula que está aqui. A entropia de N elementos é proporcional ao número de elementos. Então, a nutricionista sabe que se você come um sorvete de 200 gramas, você manda para dentro o dobro de calorias que se você come um sorvete de 100 gramas. Ela sabe disso. Não sabe por quê, mas ela sabe disso. E com isso funciona a ciência dela. Ela diz, comeu um sorvete 100 calorias, agora comeu um bife mais 200 calorias, agora faz não sei o que, e soma. Ela fica somando. Por que que ela fica somando? Porque a entropia desses alimentos é uma propriedade extensiva. Por isso ela soma. Não pega quadrado, não, ainda bem, porque se tivesse que pegar quadrado, as nutricionistas e os nutricionistas iam ser um desastre. Mas essa soma é essa propriedade da extensividade. É uma propriedade básica que vem da termodinâmica. Então, agora eu quero ilustrar para vocês que este conceito é diferente deste conceito. Vocês podem dizer, mas estranho, em ambos conceitos você fica falando de soma. Essa aqui é uma soma, é a propriedade de aditividade. E isso aqui também é uma soma. É as calorias de um bife mais as calorias do arroz. Em ambos conceitos há somas. Mas então por que você diz que são diferentes? Porque aqui eu estou somando sistemas independentes
E aqui eu estou somando sistemas com correlações. E as correlações complicam enormemente o problema. Então, essa é a pior ou a melhor transparência de todas, está cheia de fórmulas, mas permite expressar exatamente a diferença entre aditividade e extensividade. Então, vamos ver. Aqui, vocês têm sistemas desse tipo. O número total de possibilidades é exponencialmente crescente com o número de elementos. É o caso das moedas, 2 potenciais. Quando é assim, a entropia que interessa é a de Boltzmann, porque é a fórmula do logaritmo. Eu pego o logaritmo disso, o n passa na frente e fica proporcional a n. A entropia fica proporcional a n, como usa a nutricionista, como diz a termodinâmica que deve ser. Quando o sistema é desta família, eu tenho que usar a fórmula de Boltzmann, que já tem 150 anos. Mas e se for este sistema? Se eu usar a fórmula de Boltzmann, vou pegar o logaritmo disso. O logaritmo disso é proporcional ao logaritmo de n, e nós não queremos proporcional ao logaritmo de n, nós queremos proporcional a n. É muito diferente. Então, a entropia de Boltzmann não serve para esta família. Não serve para a professora lá, porque ela é um sistema complexo. Os elementos dela não são independentes, tanto é que se corta o braço, o coração deixa de funcionar, o cérebro deixa de funcionar, o organismo todo funciona pessimamente se um pedaço dele importante como um braço foi destacado. Então, para uma família dessas, a entropia de Boltzmann não serve, mas a SQ serve. Porque se eu pego Q igual a 1 menos 1 dividido por ρ, o mesmo ρ que está aqui, dá proporcional a ele. Aqui tem um terceiro exemplo. Então, eu tenho que escolher uma entropia não aditiva para que o resultado final seja extensivo. Tenho que deformar a entropia para não deformar a termodinâmica. Quando Fídias e um outro fizeram um concurso na época de Pericles, qual estátua era a mais bela para Palas Atenea, para colocar dentro do Partenon, quando Fídias apresentou a dele, os juízes falaram, mas ela é horrível. Tem o nariz fora de proporção, tem a cabeça, os braços, ela é horrível. Fídias disse, mas vocês falaram que querem colocar essa estátua ali. Coloquem ali e depois julguem. Ele tinha deformado a estátua para que ali fosse bela. E quando colocaram a estátua ali, aí os juízes falaram, que milagre. E então escolheram a Palas Atenea de Fídias. Aqui estamos fazendo a mesma coisa. Estamos deformando a entropia para não deformar a termodinâmica, a extensividade. Eu dei uma palestra parecida a essa na École de Physique et Chimie, em Paris, onde foi professora a Madame Curie, onde foi professor o amante dela, o Paul Langevin, etc., etc. Depois que morreu Pierre Curie, 5 anos depois. O amante dela foi Paul Langevin. Então, nessa École de Physique et Chimie, eu dei uma palestra. Quando terminamos, fomos almoçar um grupo de 4 ou 5 professores e tinha um russo entre nós. E ele disse, eu entendi a sua palestra. Aí digo, ah, é? Disse, sim, Ana Karenina. Digo, Ana Karenina? Sim, de Leon Tolstói.
Digo, sim, eu sei que Ana Karenina foi escrita por Leon Tolstói. Mas o que isso tem a ver com a minha palestra? Ele disse, porque a primeira frase de Ana Karenina é esta: todas as famílias felizes se assemelham. Cada família infeliz é infeliz da sua maneira. Porque existe uma maneira de ter independência. Uma, que é esta. E tem 1000 maneiras de ter fortes correlações. Esta e mais 1000. Então, existe uma maneira de independência que corresponde a Q igual 1, que é a mecânica estatística e a entropia de Boltzmann. Mas existe 1 milhão de maneiras de ter Q diferente de 1. Isto é, de ter fortes correlações. O Q dela vai ser diferente dos Qs dos diversos sistemas que Monjane apresentou. Cada classe de complexidade tem o seu valor de Q. Mas quando são coisas independentes como o ar desta sala, são todos iguais. É Q igual. Aí ele tem razão, eu gostei da Ana Karenina dele e por isso eu a cito aqui, para que vocês vejam em que contexto que é diferente de um. É para caracterizar quando tem fortes correlações, quando não tem, só tem uma maneira de não ter fortes correlações. Tem uma maneira só de ser muito pobre. Não ter comida, não ter casa, não ter carro, não ter quase nada. Essa é a maneira de ser muito pobre. Agora, tem muitas maneiras de ser muito rico. Pode ser dono da Microsoft, ou pode ser dono da Samsung. Tem muitas maneiras de ser muito rico, mas só tem uma maneira de ser muito pobre, é quando não tem nada. Entendeu? Bom, então, aqui está resumido isso que eu estou falando. Se você tem a entropia de Boltzmann, ela é aditiva. A SQ não é aditiva, essa outra não é aditiva. Se você tem um sistema deste tipo, Mi potência N, tem que usar a de Boltzmann, porque por ser aditiva, ela é extensiva. E não tem que usar nem a SQ, nem a S delta. Se você tem essa família, tem que usar a SQ, e não tem que usar nenhuma dessas duas. Se você tem essa família, tem que usar esta, e nenhuma dessas duas. Em poucas palavras, se vocês casaram com Boltzmann, vão ficar aqui até que a morte os separe. Mas eu digo para vocês, tem um casamento melhor do que casar com Boltzmann, que é casar com a termodinâmica. E aí você fica aqui, até que a morte os separe. Acontece que esta diagonal e esta coluna coincidem nesse caso. Daí a confusão na cabeça de milhares de físicos, químicos, matemáticos e outros, daí a enorme confusão na cabeça deles entre aditivo e extensivo. Eu estou dizendo para vocês, são duas propriedades diferentes, porém, se você está trabalhando com esta família, eles coincidem. Daí confundem. Então, essa não é a primeira vez que tem uma confusão em ciência. Toda a história da ciência pode ser relatada, e seria um livro interessantíssimo, em como a humanidade, pouco a pouco, foi entendendo as confusões. O progresso da ciência é isso, entender as confusões. E Monjane disse, para fazer isso tem que ter uma ciência. Não é possível que a humanidade tenha uma maneira de fazer ciência aqui e outra maneira no Brasil. Assim não dá. Ciência é ciência, esses conceitos aí. Então, vejam o que aconteceu 1500 anos antes de Cristo. Tinha Tutmosis I, que era um dos grandes faraós, Tutmosis I, Tutmosis II, Ramsés II, esses eram os grandes faraós.
Tutankhamon não era um grande faraó. Acontece que encontraram no túmulo dele e aí ele ficou famoso, Tutankhamon. Mas ele era um faraó completamente secundário. Tutmosis I não, era um grande faraó. E aí, quando ele subiu ao poder, ele fez o que faziam os grandes reis naquela época, invadir os vizinhos. Então, ele invadiu esta região daqui, a Mesopotâmia, que é o Iraque. Os egípcios tinham grandes cientistas, em particular grandes astrônomos. E então, no Egito, o norte se chamava ao longo da correnteza. A correnteza de quem? Do Nilo, que é o único rio que eles conheciam. Então, ao norte é ao longo da correnteza, a sul é contra a correnteza. Aí, muito bem, eles viajaram e encontraram aqui e levaram um susto. Chegaram no Éufrates e o Éufrates, em vez de cair no Mediterrâneo, indo de baixo para cima, ele vem de cima para baixo, cai no Golfo Pérsico. E aí ficaram todos perplexos, não somente os astrônomos, os soldados ficaram perplexos. Mas como aqui as estrelas andam ao contrário. Então, isso para eles era um problema muito sério, porque na cosmologia deles, o Nilo caía no Mediterrâneo, o Mediterrâneo era o infinito, fazia a volta por cima, pelos céus, caía de novo na África Negra e passava de novo pelo Egito. Era o ciclo da vida. Então, o Nilo passava pelos céus, quando passava pelos céus, fazia mover as estrelas. Então, o fluxo do rio e o movimento das estrelas era um conceito só. Quando chegaram aqui, esse rio vai ao contrário. E então, eles falaram, mas como que pode? O que aconteceu? Os deuses, a cosmologia. E quando voltaram ao Egito, fizeram este obelisco e escreveram com hieroglíficos: esse estranho rio, o Éufrates, que quando você vai ao longo da correnteza, você vai contra a correnteza. Que tal essa? Quando você vai ao longo da correnteza, você vai contra a correnteza. Entenda que é um poder. Porque eles não sabiam, o que qualquer criança brasileira sabe, que é que o Amazonas não vai nem assim, o Amazonas vem assim. E que é o que as crianças do mundo sabem, que o fluxo dos rios não tem nada a ver com o movimento dos astros. São dois conceitos diferentes. Mas eles só conheciam o Nilo. E então, esses dois conceitos, o fluxo dos rios e o movimento dos astros, para eles não eram dois conceitos, eram um só. Estavam errados. São dois conceitos diferentes. É isto que quero dizer sobre aditivo e extensivo. São dois conceitos diferentes, em ambos entra a soma, mas são dois conceitos diferentes. E a humanidade, durante 140 anos, os confundia, porque trabalhava com esta família. E com esta família, os dois conceitos se confundem. Não trabalhava com a família da Susana, que estaria aqui. Bom, vou terminar. Quanto tempo mais eu posso contar, Batel? Mais ou menos. Tá bom. Então, deixem-me dizer aqui, a Physics World é uma revista importante de divulgação de física no mundo. Tem duas importantes, Physics Today, dos Estados Unidos, e o Physics World, da Inglaterra. Então, eles fizeram uma matéria de capa sobre essas coisas que eu estou contando para vocês, e publicaram um artigo, e no artigo, o artigo foi feito por este jornalista, Cartwright, e o editor dele, o chief editor,
veio também na minha sala. O Cartwright veio e numa outra ocasião o editor veio e me entrevistaram, etc. e tal, e no final escreveram essa matéria. E quando apareceu essa matéria, apareceu com essa figura. A fórmula de Boltzmann, aquela que está no túmulo de Boltzmann, rasgada. E quem rasgou fui eu. Aí eu liguei pelo telefone. E eu digo, mas vocês botaram na fórmula de Boltzmann rasgada? O que é isso? Eu tenho um pôster de Boltzmann na minha sala, e vocês viram, tanto o chief editor viu, quanto outro jornalista viu no Rio de Janeiro, e digo, Boltzmann é um dos meus ídolos, vocês colocaram na fórmula dele rasgada e que eu fui quem rasgou? E digo, e pior, botaram embaixo rollover Boltzmann, quer dizer, sai daí Boltzmann. Digo, o que é isso? Vocês deturparam totalmente meu pensamento. E aí eu disse, de onde saiu rollover Boltzmann? Ele disse, não, isso é porque Chuck Berry. Chuck Berry? Sim, o pioneiro do rock and roll. Ele escreveu um rock famoso chamado Rollover Beethoven. Porque ele, que é esse aqui, e as músicas dele são fantásticas, e depois fui olhar no YouTube, digo, vamos ver esse Rollover Beethoven. É que ele tinha a irmã dele que estudava piano. E o que ela tocava no piano? Chopin, Beethoven, Bach. Então, o irmão, que era justamente, ele estava preparando a cabeça dele para inventar nada menos do que o rock and roll, ele escutava a irmã tocando piano e não aguentava mais. Então, compôs a música Rollover Beethoven, Until Tchaikovsky the News. E fala também para Tchaikovsky que ele também vai tomar banho. E fez o rock and roll. Então, me disse o chief editor, nós pegamos o Rollover Beethoven de Chuck Berry e escrevemos Rollover Boltzmann. Bom, eu me senti um pouco incômodo, mas enfim. Isso é o que acontece quando se muda de paradigma, quando durante 140 anos os físicos pensavam aditivo e extensivo como sinônimos, e vem alguém que diz não são sinônimos, são dois conceitos diferentes, que por acaso nos sistemas que vocês estudaram, esses dois conceitos coincidem, mas são dois conceitos diferentes. Bom, então vamos avançar. Menciono aqui dois teoremas. Esse foi feito com dois matemáticos nos Estados Unidos, Stanley Steinberg, americano, e Sabir Umarov, do Uzbequistão. E esse outro teorema foi feito com os mesmos dois matemáticos e também com o mítico Murray Gell-Mann, o prêmio Nobel de Física, que introduziu a palavra quark para as partículas elementares. O próton e o nêutron estão feitos de quark. Então, esse é o Murray Gell-Mann, e com ele fizemos este teorema e esse outro. E esses teoremas generalizam os teoremas que se encontram em qualquer livro de teoria de probabilidades, que é, em particular, o chamado Teorema do Limite Central. Chamado central porque é o teorema mais importante de teoria de probabilidades, que explica por que tem tantas gaussianas na natureza. Você mede as alturas das pessoas e dá aproximadamente uma gaussiana. Você mede a quantidade de melanina na pele das pessoas e dá aproximadamente uma gaussiana. Você entra uma mulher elegante com Chanel 5 e você sente o cheiro do Chanel 5, e isso é movimento browniano, é difusão normal, e isso é uma gaussiana. E você coloca açúcar no café e faz 2 voltinhas e acontece um milagre. Todo o café fica doce. Vocês já observaram isso? Que coisa extraordinária.
Você numa xícara de café, coloca um pouco de café aqui, faz assim e todo o café fica doce. É de não acreditar. Isso é difusão normal. É movimento browniano, é uma gaussiana. A natureza está cheia de gaussiano. Mas onde que entra a professora Susana? Ela não é uma gaussiana porque ela é um sistema complexo. Onde que ela entra? E a natureza está cheia de sistemas complexos. E o professor Monjane nos mostrou aqui bem uns 10 exemplos de sistemas complexos. E esses entram onde no teorema? Então precisa generalizar o teorema. E foi o que fizemos nesses 2 teoremas que aqui estão. Ao generalizar esses teoremas, se chega numa série de coisas e eu vou mostrar algumas delas. Vou pular esse e vou aqui. Esses aqui são 4 engenheiros da Índia. Eles pegaram a entropia SQ, que eu estou mencionando, com Q diferente de 1, porque se fosse Q igual a 1, seria a entropia de Boltzmann. E analisaram mamografia. Esse é o exemplo que eu mencionei antes. Então aqui você não vê nada, e aqui você vê essa mancha branca, aqui outra mancha branca, e essas manchas brancas, se você detecta logo no início, você salva a mulher. Se você não detecta, bye bye. E então, eles analisaram estatisticamente isso. Ontem tivemos um testemunho aqui, não me lembro quem foi, que disse: eu no início não gostava de estatística, mas hoje em dia estou convencido que sem a estatística a gente fica fora de um monte de coisas. Quem foi que falou isso? É? Helder. Perfeito. Então, aí eles fizeram na estatística, e aqui está escrito: com a entropia SQ, passaram de 80% de verdadeiros positivos para 97% de verdadeiros positivos. De 80 para 97. Em 100 mulheres, você salva mais 17. Salvar uma mulher já pode ser muito importante. Imagine salvar 17. Mas o benefício não foi só nos verdadeiros positivos. Eles estudaram os falsos positivos. Os falsos positivos passaram de 8% para praticamente 0%. O que é um falso positivo? É quando o médico diz para a mulher: olha, eu tenho lamentavelmente uma notícia muito ruim para lhe dar, você está com câncer. A mulher começa a chorar, chega em casa, todo mundo chora, a família passa mal durante 15 dias e o médico telefona de novo e diz: olha, o seu era um falso positivo, você não está com câncer. Grande alegria. Enquanto isso, passaram 15 dias todos arrasados. Esses 4 engenheiros da Índia levaram os falsos positivos de 8% para 0,4%. Quase zero. Agora vou mostrar mais um exemplo que foi incluído aqui em homenagem ao Rui Pinto, que tanto falou de robótica e que no momento que eu cheguei a homenagem para ele, ele saiu da sala. Rui Bispo. Ainda bem que tem o protetor aqui que o justifica. Então, você conta. Então aqui vocês têm, utilizando a entropia SQ, análise de um vaso de sangue por dentro. Aqui tem o intestino cólon por dentro. E aqui tem um brônquio nos pulmões por dentro. Olha na clareza dessas imagens que estão dentro. E como que eles conseguem essa clareza? Utilizando a entropia SQ, que está indicada aqui embaixo, o algoritmo, e o algoritmo que esses 4 engenheiros chineses usaram está baseado na entropia SQ. Então, esse é um caso que o médico não opera olhando aqui. Ele opera olhando a imagem e fazendo assim. Ou então, a imagem e ele mexe o paciente com uma precisão muito maior que os nossos dedos.
Esse é o exemplo que o Rui Bispo mencionou ontem. E o robô tem que ter a indicação do cirurgião e o cirurgião tem que ver exatamente o que está acontecendo e aqui ele vê com clareza o que está acontecendo. Vamos mais 2 exemplos. Esses são experimentos de alta energia na Terra. Então, esse é o famoso CERN, na fronteira entre a Suíça e a França, e ele tem aí a maior máquina construída pela humanidade, o LHC, que tem 4 detetores, CMS, ALICE, Atlas e LHCb. Então, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Isso aqui tem 27 quilômetros de acelerador. Então, para fazer funcionar isso, precisa da ordem de 4.000 cientistas e engenheiros, porque para fazer funcionar 27 quilômetros de eletrônica e vácuo e não sei o quê, 3 ou 4 não dão conta, precisa 4.000. Então, as publicações nessa área costumam ter 500 coautores, ou 1.000 coautores, ou 2.000 coautores. É como aqueles filmes que aparece, você vê o filme, e no final do filme aparecem aquelas listas. O que fez a cosmética da bochecha direita, o que fez a da bochecha esquerda, o que fez o cabelo, o que fez a luz, o que fez isso. Precisa um catatal e ninguém fica assustado e nós devemos passar aqueles nomes, porque para fazer um filme precisa 200 daqueles. Para fazer um experimento desse, precisa 4.000 deles. Então, me convidaram para visitar o Alice. Eu desci lá, parece um negócio de James Bond, você entra no elevador, olha o teu olho, porque eles têm pânico que entre alguém e bota uma bomba lá embaixo. Então, tem 1.000 cuidados, me levaram lá embaixo, me fizeram visitar e chegamos na porta do imã. Isso aqui é o imã, isso aqui é um ser humano. Olha no tamanho do imã. E essa é a porta. E aquele que estava me guiando me disse: quanto pesa essa porta? Aí eu olhei a porta e não sei, muitas toneladas. Mais do que a Torre Eiffel. Digo, o quê? Essa porta pesa mais do que a Torre Eiffel? Pesa mais. E demora 2 dias em fechá-la. Fechar a porta. E, pô, você me tira uma fotografia? Aí ele me tirou uma fotografia, está aqui a fotografia ao lado da porta. Bom, aqui estão os experimentos feitos ali. Isso é escala logaritmo versus logaritmo. Os pontinhos que vocês veem aqui são os resultados experimentais. São controlados pela natureza. E a curva que vocês veem aqui embaixo, e que passa corretamente por todos os pontinhos, é uma Q exponencial. Essa não é feita pela natureza, essa curva, é feita pelo homem. Tá bom, o homem é parte da natureza, mas tudo bem, é feita pelo homem. É uma curva analítica, mas a outra é uma curva experimental. Essa curva aqui é Q igual a 1,15, 1,15. Q igual a 1 é esta. Essa é a curva que Boltzmann colocaria para esse experimento, e vocês veem que aqui está um pouquinho fora, mas aqui está trilhões de vezes fora. Então, aqui tem 2 coisas que me chamaram tremendamente a atenção. Primeiro, a habilidade dos físicos experimentais e dos engenheiros que fizeram nesse experimento. Porque aqui tem 10 potência 1 e aqui tem 10 potência menos 14. Daqui até aqui tem 14 décadas. Significa uma precisão de não 0,1, não 0,01. É uma precisão de 0,00000001401. Quase ultrapassa a química ultrafina, com 14
dígitos de precisão. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é quando eu vi que a curva Q exponencial, que sai da Q entropia, percorre corretamente 14 metros. De uma fórmula tão simples, uma formulinha desse tamanhozinho, ela consegue descrever tamanha precisão da natureza. Essa é uma das verificações experimentais da teoria que eu estou contando para vocês. Vamos ver mais uma. Essa foi feita por Christian Beck, em Londres, com uma turca, Chigden. Então, eles analisaram altas energias no espaço, não na Terra, no espaço. São esses experimentos feitos por esse aqui, que já ganhou o Prêmio Nobel de Física e que está querendo ganhar um segundo Prêmio Nobel de Física. Ele está medindo com esse observatório lá fora, está medindo as curvas dos elétrons e dos positrons. Ele quer distinguir entre matéria e antimatéria. Por isso ele mede lá em cima os elétrons e os pósitrons. Esses são os resultados experimentais. E as linhas que estão embaixo são resultados teóricos do professor de Londres e da professora de Istambul. E eles batem perfeitamente como vocês veem aqui. Então, com esse segundo exemplo de verificação, aqui tem muitos livros sobre esse tema para quem quiser aprofundar. Esse livro tem a vantagem que, além de aprender física, vocês vão aprender japonês. Os outros estão em inglês. E aí, queria terminar mencionando para vocês como é que acontecem essas coisas. Como é que pode uma fórmula tão pequenininha, uma coisinha tão de nada, levar a tantas consequências tecnológicas, científicas? Como é que pode? Bem, um dos segredos é essa frase que está aqui. Todo mundo sabia que era impossível. Tinha um que não sabia. Então ele foi e fez. Esse é um dos segredos. Por isso eu perguntei ontem para quem foi que deu uma palestra dizendo, nós demos exemplos para... Acho que foi você. Quem foi que falou? Nós demos para eles os exemplos de Demócrito e Mendel. Então, Demócrito e Mendel. Que a conclusão era, pode ter aqui nessa sala o futuro Demócrito ou o futuro Mendel. Por quê? Porque isso acontece muito em ciência. Todo mundo sabia que isso não é possível, mas tinha um que não sabia. Então, ele foi e fez. Uma segunda frase que eu gosto, porque caracteriza como que acontece a ciência. Se a ação não tem algum esplendor de liberdade, ela não tem nem graça nem honra. A pesquisa tem que ter liberdade. Senão, não tem graça, não tem honra. Então você tem que ter uma certa liberdade de espírito para poder fazer essas coisas. E eu gostaria de terminar com este conto. Este é um conto de um astrofísico italiano, Marco Berzanelli, de Milano, e ele foi passear com a família dele perto de Gutenberg, nas verdíssimas colinas austríacas. E então eles estavam subindo pelo bosque, chegaram até lá em cima, e de repente a pequena Sofia, tinha 3 anos, exclamou, mamma, uma frágola. Ela viu um morango silvestre. Morango chama em Moçambique? Morango, sim. Ela viu um morango silvestre. Aí ela pegou e engoliu. Aí chegaram os irmãos, ela já tinha engolido, mas eles continuaram a procurar e encontraram un'altra e dopo un po', guarda qui, ce ne sono altre 3, 4. A caça está aberta. Voltando,
encontraram mais de 100 morangos silvestres, pelo mesmo sendero que subiram. Aí ele, Marco Bersanelli, disse: 0 morangos na ida, mais de 100 na volta. Um efeito estatisticamente arrasador. Como é que não encontraram nenhum morango na ida e encontraram mais de 100 na volta? O que tinha mudado? Cosa era cambiato? Nós. Os morangos estavam lá, mas nós não víamos. Quando vimos um, passamos a ver 100. É assim que a ciência programa. Então, muito obrigado. Porque falou aqui de um assunto complexo, tanta fórmula, gráficos, de uma maneira tão simples que nos cativou e prendeu. Pedir-lhe mais uma vez desculpa publicamente por ontem estar à hora errada no sítio errado quando eu fechei a bagageira do carro. Desculpa. A hora errada no sítio errado. Mas só colocar-lhe a seguinte questão, simples, talvez um desafio: que equação aplicaria a isto que faz, a uma apresentação de um assunto tão complicado, de uma forma tão simples, motivadora, interessante, que deixa as pessoas tão interessadas com exemplos tão simples? Que fórmula, das suas fórmulas todas que apresentou, que fórmula é que aplicaria àquilo que faz, à sua apresentação tão interessante? Se não existe, pode criar uma. É uma pergunta, é uma meta-pergunta. Mas eu diria o seguinte, que agora, ou em 5 anos, fazendo um doutorado, no fundo a mesma mensagem, e não perder de vista que o que está na cabeça do outro não é o que você pensa, é o que você fala. Então você tem que falar não usando exclusivamente o que está na tua cabeça, porque isso não está na cabeça do outro. A comunicação, no caso, se dá essencialmente através da fala, talvez também a fala corporal, etc. Mas é essa comunicação que permite a uma pessoa que dá uma palestra e um auditório que escuta essa palestra. A confusão aparece quando o palestrante não tem clareza entre o que ele está falando e o que ele está pensando. Ele pensa muitas coisas porque ele passou talvez anos pensando nisso. Mas o outro está escutando e está escutando naquele momento. Acho que fazer bem essa distinção entre o que você fala e o que você pensa ajuda a passar uma mensagem que poderia ser passada em um tempo muito longo, passá-la também em uma frase. Vocês viram a beleza do comentário do russo. Eu falei dessas coisas, mas na verdade eu falei de coisas bem mais técnicas que as que eu falei aqui. Mas ele me disse, eu entendi a tua ideia. Eu digo, como assim? Ana Karenina. Eu digo, Ana Karenina? E aí? Ele me disse, claro, porque o Tolstói escreveu, todas as famílias felizes são parecidas, porque só tem uma maneira de ser feliz numa família, mas tem muitas maneiras de ser infeliz. Disse, a tua palestra é isso. Está aí. Ele resumiu todas essas coisas numa frase. Não sei se respondi a tua... Sim. Ora, percebi tudo, mas percebi muito mais do que percebia antes. E para isso vou-lhe contar uma história. Lá no Pavilhão do Conhecimento temos uma sala, que é uma sala expositiva, que é o Explora. Tem muitos módulos interativos, a maior parte deles veio do Exploratório de São Francisco, portanto são módulos que explicam fenómenos, os fenómena da natureza. E há ali uma área, nós há tempos fizemos uma remodelação,
agrupámos os módulos de maneira diferente e pusemos os módulos ligados à visão, escrevemos visão de um lado da sala. Pusemos outros ligados à percepção, escrevemos percepção. E há uma área que não está bem resolvida. Está lá escrito sistemas complexos. Devo dizer que acrescentámos uma coisinha e foi incrível. Eu reuni uma série de cientistas e perguntei-lhes como é que devemos designar esta área, porque eu própria não percebia, eu e a minha equipa. Essa área é composta por um pêndulo caótico, uma paisagem eólica, por acaso aquela que eu ontem, quem esteve cá e viu, que eu mostrei aquela fotografia última com o menino das meinhas empoleirado no módulo, essa é a paisagem eólica. E tem um outro, assim, que é o tornado, é um módulo muito conhecido, portanto forma-se um tornado e percebe-se como é que se forma na natureza um tornado. Portanto, tornado, a paisagem eólica e o pêndulo caótico formam aquilo que nós chamamos de sistemas complexos. E eu perguntava aos investigadores e dizia, tem que me dar outro nome, então vou escrever sistemas complexos, ninguém vai entender. Ninguém do público em geral, não especialista. E então eu ia adiantando nomes e dizia, talvez sistemas caóticos, porque há os sistemas do caos, que também explica, enfim, também matematicamente. Pois, assim eles me disseram, não, sistemas caóticos não dá, porque uns são, outros não são. Beleza. O título que vem na beleza coube muito bem. Às vezes me perdi, eu devo confessar. Algumas vezes me perdi naquelas fórmulas muito, muito complexas, mas depois sempre conseguia trazer a beleza e isso me trazia um certo conforto. E quando esteve a falar dessas várias teorias, eu cheguei a pensar, será que o professor de Salles está aqui a propor uma theory of everything? Cheguei até a pensar que era isso. Mas a minha questão mesmo de cumprimentar pela beleza, elegância e muita sabedoria da sua palestra, era talvez levando a analogia que fez com os que conheciam apenas o Nilo e então pensavam que o aditivo e o extensivo eram sinônimos. Mas isso era por causa da perspectiva deles, que fazia o paradigma deles. Usando essa analogia, considera que se calhar também está a cair na mesma armadilha, quer dizer, o seu paradigma está-lhe a ver essas diferenças que vê entre aditivo e extensivo e toda a sua teoria espera alguém que venha com um rollover Salles. Será que espera agora a sua volta encontrar mais morangos que aqueles que achava que estavam lá ou que não estavam lá? Mas gostei muito da sua palestra. Obrigada. Em física, teoria de campos, que é chamada de Theory of Everything, e que os especialistas dessa teoria gostam desse título, mas que todos os outros físicos riem desse título, dizendo, olha só, ele está achando que está fazendo a teoria de tudo, porque eles estudam as interações muito elementares, então, em princípio, toda outra interação é uma composição complexa daquelas. Mas chamar isso teoria de tudo é realmente um pouco grotesco, porque é como se você pegasse um especialista em quarks e nessas teorias, string theory, etc., e você dissesse para ele, olha, se eu estou com dor de cabeça, se eu pego uma aspirina, você pode me dizer em quanto tempo a minha dor de cabeça vai sair? Vai ir embora? E ele não sabe. Então não é a theory of everything. É um nível de conhecimento
E a humanidade tem muitos níveis de conhecimento. E o médico, de repente, não sabe nada de string theory, mas ele sabe te dizer, olha, se você tomou aspirina, daqui a meia hora você vai se sentir bem. Isso que eu apresentei, eu não enfatizei, mas posso mostrar aqui. Tem esta família, tem esta família, tem esta, tem esta, tem esta, e tem mais 1 milhão. Eu estou falando desta, sobretudo. Tem mais 1 milhão. Então, vai ter muitas outras teorias que vão ultrapassar esta que eu apresentei, porque senão também o ser humano ia ficar desempregado. Porque se Newton descobriu força igual a massa para aceleração, e todos os físicos vão ficar desempregados. Não é assim. Então, certamente que vai ser ultrapassada também, mas por isso eu fui sensível ao filósofo de ontem, que disse as novas gerações empurram para fora. E eu fui explicar para ele, não vejo assim. Eu vejo que empurram para dentro, incorporam esse conhecimento e vão além. Professor, muito obrigado por esta excelente apresentação, bonita. Eu acho que percorreu uma apresentação muito bonita e apresentou aqui sistemas complexos de uma maneira muito simples, elegante e de maneira muito agradável também. E provável, o francês. Sim. Alguém simples e no aditivo, mas se puser maningue-bué, já estaremos no expansivo. Portanto, muito obrigado. E para finalizar mesmo, estou muito agradado por me lembrar que não estou sendo empurrado para fora, mas não estou sendo empurrado para fora como muitos outros. Mário Forjás. Fantástica. Como toda a gente aqui, fiquei fascinado. A minha pergunta é muito simples. Há um livro muito interessante de um físico inglês chamado David Peat, que fala da evolução da ciência do século e da teoria da complexidade. Passamos da... Realmente vamos para a incerteza ou não? Essa distinção platônica de episteme e doxa, algumas coisas que eram do âmbito da opinião entraram no âmbito da ciência, da incerteza. Por isso dizer, a mim parece que, na minha opinião, e entram nessa parte que é a parte da certeza. Passa um pouco daqui para aqui, mas há tanto aqui que não tenho a menor dúvida que ninguém vai ficar desempregado se é por causa disso, viu? Bem, não sei se há mais questões, se não, peço uma salva de palmas para Constantino.